Olá, caros cirurgiões dentistas e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela sua presença e pelo interesse nessa matéria. Aí vai a nossa pergunta principal. Dentista pode trabalhar com estética facial? Eu sou, para quem não me conhece, o Dr. Alberto Magno, cirurgião dentista há mais de 30 anos, fui presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e trouxe hoje, com o maior prazer, dois convidados muito mais que especiais. Do meu lado direito, o Dr. Antônio Custódio, que é cirurgião dentista, também com mais de 30 anos de experiência, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador da disciplina de anatomia odontológica, cirurgião dentista bucomaxilofacial, com uma larga experiência naquilo que nós chamamos da grande área de atuação do cirurgião dentista. Dr. Antônio Custódio, muito bem-vindo e muito obrigado da sua presença. Eu que agradeço, Alberto, muito feliz de estar aqui hoje. E tenho aqui do meu lado esquerdo, que todos com certeza aguardam ansiosos, o Dr. Érico Servano, que é advogado, especialista em direito público, especialista em direito médico, foi procurador do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e que vai nos falar sobre as resoluções, sobre as leis e sobre o direito do cirurgião dentista em trabalhar nessa área que está tão complexa e tão discutida hoje, né, doutor? Sobre a experiência que ele tem do direito do cirurgião dentista em trabalhar com harmonização orofacial. Seja muito bem-vindo, doutor Érico. Obrigado, doutor Alberto. Então, no próximo encontro, eu falarei sobre a área de atuação do cirurgião dentista do ponto de vista jurídico. Como vão funcionar os nossos encontros? Hoje, nós vamos estar com o Dr. Antônio, que vai mostrar a beleza da odontologia na sua parte clínica, na sua parte prática, no dia a dia de atuação em consultório e também nos hospitais. O nosso segundo encontro será com o Dr. Érico, que vai mostrar o direito do cirurgião dentista em trabalhar na odontologia em toda a sua plenitude, explicando as leis, explicando as resoluções. E nós teremos um terceiro encontro que aí todos poderão fazer as suas perguntas. Envie-nos as suas perguntas através do e-mail. E é importante que seja através do e-mail, porque nós queremos responder todas as perguntas que nos chegam. Então, aguardamos você, não só assistindo hoje, mas também o nosso próximo encontro com o Dr. Érico e depois um terceiro encontro que será totalmente ao vivo, respondendo a todas as perguntas que nos chegarem. Muito obrigado da sua participação, muito obrigado, Dr. Érico, e hoje nós continuamos aqui com o Dr. Antônio Custódio, mostrando o que é a odontologia na prática. E dentista pode fazer ROF. Dr. Antônio Custódio, será que o dentista pode trabalhar na estética facial dentro da sua área de atuação? Qual a sua experiência clínica e qual a área de atuação do cirurgião dentista? Perfeitamente, Alberto. É um prazer estar aqui, falar de um tema tão importante e um pouco da nossa experiência. Eu sou professor de anatomia há 25 anos na UFMG, formei vários profissionais e, além disso, trabalhei na clínica, nos hospitais, no Hospital Odilon Beres como funcionário, no Hospital Felício Roxo e também no Hospital da Baleia. Então, ao longo desses anos, nós tivemos muita experiência clínica e, baseado na ciência, a gente pode falar que o cirurgião dentista, ele é o profissional mais apto a trabalhar e atuar e é o mais bem preparado para diagnosticar, tratar o sistema estomatognático. E o que é o sistema estomatognático? Então, é um sistema complexo que envolve dentes, ossos, a articulação temporomandibular, os lábios, as bochechas, língua, todos os músculos da face e da mastigação, fáscias que revestem os músculos da mastigação, vasos sanguíneos que nutrem todos esses componentes e o sistema nervoso que vai controlar desde a percepção se a boca está aberta, fechada, a textura de um alimento, ou seja, é um conjunto complexo que qualquer alteração vai afetar o bom funcionamento do sistema. E aí a gente busca quando começou a definição desse conceito. Então Thompson é um
representante de uma marca histórica. Foi o primeiro trabalho que define o que é sistema estomatognático. E aí ele amplia aquela visão de que dentista trabalha só com dente. Nós passamos a ter uma visão ampliada que o aparelho mastigatório dinâmico tem sido chamado de sistema estomatognático. Ou seja, em 1954 começaram a ciência a definir o que é o sistema estomatognático e a nossa área de atuação. E está envolvido na mastigação, ou seja, para eu poder alimentar, que é um princípio básico do ser humano, triturar os alimentos, eu tenho que movimentar os músculos e existe toda uma ação do sistema estomatognático. Para eu deglutir, é uma outra ação diferente. Relaxa os músculos e a língua vai movimentar. A fala, a manutenção da postura da cabeça, da mandíbula, da língua, do ocioide, que é tão definido como sendo uma área de nossa atuação, e a gente vai ver daqui a pouco que nós vamos além dele. Porque se a gente parar no ocioide, a gente não abre a boca, a gente não deglute, ou seja, a gente não vive, o ser humano não vive. E uma forma alternativa também de respirar. Se você tiver obstrução do nariz, você vai respirar pela boca. E aí um esquema bem interessante na fisiologia, em 1953, quando eu cerro os dentes, para a pessoa que esteja nos acompanhando, que não é dentista, quando eu cerro os dentes, eu permito que toda a musculatura do pescoço trabalhe para que a língua vá em direção ao palato e aí o alimento, o bolo alimentar, vá em direção ao orofaringe e ocorra a deglutição. Então a mastigação é um processo complexo. Além disso, nós formamos na mesma faculdade, Alberto, e em 1989 você devia estar fazendo a disciplina de oclusão, e eu entrando na faculdade fazendo anatomia. E esse trabalho de 2002 fala da importância da mandíbula na postura, ou seja, se eu tenho um problema no dente, pode alterar a posição da mandíbula e alterar toda a postura cervical. Então a gente tem que trabalhar o sistema fazendo parte que o indivíduo é muito mais que um dente, é um sistema como um todo. E aí, esse esquema é bem interessante. O que seriam os músculos da face? Os músculos da mímica, que são responsáveis pela abertura e fechamento das cavidades, orbitária, nasal, bucal. Os músculos da mastigação. E observe o interessante, quando eu fleto o meu pescoço, toda a musculatura cervical vai estar atuada. E a posição da mandíbula também se altera. Com o envelhecimento, essa mandíbula vai à frente e há um acúmulo de tecido na região da papada, aumentando, o pescoço ficando mais largo. E aí, esse esquema, em 1988, do trabalho do adaptado Macedo, é um esquema de Brode. Como é que a cabeça equilibra no tronco? Então a gente tem posteriormente a coluna cervical com seus músculos e aqui é o diferencial para a gente entender a importância de todo o conjunto muscular nesse equilíbrio. Então a gente tem a mandíbula, e a mandíbula então é o único osso móvel da face. E ela liga-se aos demais através da articulação temporomandibular e também pela ação de 3 músculos elevadores: o músculo temporal, o músculo masseter e o músculo pterigoide medial. Bom, e se eles são elevadores, eles fazem o quê? O fechamento da mandíbula. Bom, e como é que eu abro a boca para alimentar? Um conjunto de músculos tem que atuar. Perfeito, Alberto? Aí entram o grupo de músculo acima do ocioide, chamado de supraioides, porque estão por cima, acima dele. E um grupo de músculo infraioides, que vão ligar essa mandíbula à clavícula. Para que eu abra a boca, os músculos supraioides precisam atuar. De tal forma, o grupo infraioide estabilizam o ocioide e aí a mandíbula abre. Da mesma forma, para deglutir, o movimento é o contrário. Ou seja, o músculo infraioide vão o quê? Relaxar e aí o grupo supraioide eleva a língua e ocorre aquele processo que nós falamos há pouco, da deglutição. Então, todo um complexo muscular que permite essa ação da mastigação. Perfeito? E aí, do ponto de vista da importância, a gente tem que entender também de onde saem esses músculos para que o movimento aconteça. Então, de uma forma geral, observem aqui 2 processos
processo mastoide, está atrás do ouvido, processo estiloide, aqui bem representado um processo estiloide calcificado, então também atrás do pavilhão auditivo. 2 músculos saem dessa região. Que músculos são esses? Os supraioides, aqui representado. O ventre posterior do digástrico, que abraça o ocioide e a mandíbula, ou seja, músculo da mastigação, e o estiloióide, que também sai do processo estiloide, não fixa a mandíbula diretamente, mas estabiliza o músculo digástrico para que ocorra a abertura bucal. Então, esse movimento de mastigação ele é complexo. E aí, nesse esquema que é mais amplo, a gente observa os músculos supraioides e infraioides. Para que eu abra a boca, todo o conjunto vai atuar. Então, eu não posso falar somente que a nossa área de atuação é do ocioide para cima. Na verdade, é da clavícula para cima. Perfeito? E aí, um trabalho muito interessante de Miserhaj, que a gente concorda e publicou ano passado um trabalho também. Qual seria o desenho, um esquema para ilustrar a nossa área de atuação? Então, o limite inferior, uma linha que passa da clavícula, porque aí nós estamos contemplando todos os músculos infra e supraioides. Posteriormente, uma linha que passa no tubérculo mastoide, porque é ali que há a origem do músculo digástrico, que é o músculo da mastigação, medialmente a ele o processo estiloide, por onde também passa a inserção do músculo estiloióide, e superiormente a sutura coronal, porque aí nós temos o quê? Uma definição ligando o lado direito ao esquerdo. Doutor, por tudo que o senhor apresentou, por tudo que nós entendemos de odontologia, pelo que é o sistema estomatognático, existe uma crença que foi difundida entre os cirurgiões dentistas, que existe um limite inferior de atuação do cirurgião dentista, que seria o ocioide. Lateralmente, tragos, e superiormente, o ponto náseo. Por tudo que foi explicado do sistema estomatognático, então os limites da odontologia vão além desses pontos. Isto é uma verdade? Esse conceito desses limites, então, está completamente equivocado, é isso? Com certeza. Acabamos de mostrar isso pela função, porque se eu não levar em consideração os músculos supraioides e infraioides, não tem mastigação e não tem deglutição. E não é o Antônio que está falando, é a ciência. E nós mostramos que em 1954 houve o grande marco divisor aí desse conceito. Doutor, pelo que o senhor está falando, então, é 1954. Isso não é uma coisa nova. A área de atuação do cirurgião dentista, então, há muitos anos, foi sempre muito além de ocioide, muito além de tragos e muito além de násios. Está correto dizer isso, então? Com certeza. Hoje em dia é muito mais fácil, com o acesso à informação, você pegar um trabalho de 1954 e ter isso. Na nossa época, a gente ia para a biblioteca, tinha que achar o artigo, mandar vir de longe. Hoje em dia, a internet, as informações estão à disposição de todo mundo. E o trabalho, que é o marco histórico, está aí, Thompson, 1954. E, doutor, então, isso é muito importante para que todos entendam o que é realmente a odontologia, quais são os limites de atuação da odontologia, principalmente, nós estamos falando aqui da área estética. Mas é importante que todos saibam que a odontologia vai além desses pontos. O senhor poderia mostrar, então, agora para todos, de acordo com a ciência, de acordo com toda a sua experiência, o trabalho real do cirurgião dentista? Por favor. Claro. Doutor Alberto, essa questão estética é uma área que é nova, mas nós devemos entender que, primeiro, toda a odontologia evoluiu, toda a área médica evoluiu, não só no diagnóstico, mas também nos exames, nas tecnologias, e a ciência evolui com o passar do tempo. Eu, aproveitando a revisão dos meus trabalhos ao longo dos tempos, eu peguei alguns trabalhos para ilustrar que há 30 anos atrás, quando eu comecei na cirurgia bucomaxilofacial, a gente já atuava nos limites do sistema estomatognático. Então, esse é um trabalho interessante, foram 11 anos de levantando dados do Hospital de Lombardi. Em 2016, é o hospital de referência de pronto-socorro, onde existem 2 dentistas clínicos gerais fazendo odontologia, emergência odontológica diária, 2 bucomaxilofaciais
Além disso, trabalho com estomatologia, com emergência odontológica, tá certo? E trauma e patologias em geral. Então, nesse trabalho de infecções, é interessante a casuística que nós tivemos. São 3.600 casos por ano, 11, em média, 7 a 11 casos de óbito, ou seja, são situações graves, porque, como lá é referência, drenam todos os casos mais complicados para este hospital. E aí, a gente vai observar uma situação como essa. Observe essa garota com uma infecção do terceiro molar, de origem dentária, e aí, por ou baixa de resistência dela, ou uma medicação inadequada, ou falta de acesso adequado, chega numa situação como essa. Ou a virulência muito grande da bactéria, não vou entrar no mérito, mas observe onde está a língua da paciente. Está lá no palato. O que a gente vê aqui não é língua, é o assoalho. Olha o sofrimento dessa paciente. Ela não respira. Então, o quadro caracteriza uma angina de Ludwig. E, quando chegou para a gente, já teve uma drenagem espontânea. Essa drenagem espontânea está abaixo ou acima do osso ióide? Está abaixo. E aí a gente tem que atuar. Um outro caso, uma explosão, drenando, já explodindo pela cavidade bucal pulso. Então, mostra que todo o sistema está interligado e, se a gente não socorrer o paciente, pode colocá-lo em risco de morte. Esses casos ilustram a emergência que acontece diariamente. Quem for lá no hospital pronto-socorro vai ter a chance de acompanhar situações graves como essa. Então, para lidar em situações como essa, requer treinamento e estar apto pelo seu Conselho Federal para poder atuar na área. Doutor, é impressionante como muitos não conhecem o trabalho real do cirurgião dentista, inclusive em casos graves. Porque muitas vezes a pessoa chega no hospital e acredita que está sendo atendido por um médico. E na realidade é o cirurgião dentista fazendo esse tipo de trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho. E falando sobre o tema nosso agora principal, na estética, a estética também, ela se limita a esses pontos anatômicos que equivocadamente nós acreditamos, ou a estética também ultrapassa esses limites? O que o senhor fala para mim sobre a estética? Bom, vamos falar um pouquinho de uma área que a gente tem experiência e que amplia esses horizontes, que é uma especialidade odontológica, que é a prótese bucomaxilofacial. E com o avanço da tecnologia, essas próteses e a fixação dessa prótese evoluiu bastante. Então, o cirurgião dentista especialista em prótese bucomaxilofacial, ele está apto a trabalhar recuperando deformidades auriculares, deformidades nasais, deformidades orbitárias de nascença ou acidental ou via tumoral. Ou seja, é o dentista que vai reabilitar aquele paciente, porque nós estamos falando de estética, que envolve também bullying, problemas psicológicos, e a gente vai entender melhor sobre isso. Então, um paciente como esse, que não tem uma orelha, e aí a implantodontia, que foi um grande avanço dos anos 2000 da odontologia, ela vai ajudar a estabilizar essa prótese melhor do que colocar no óculos. Tá? Do que uma cola adesiva, se ele suar, e aí aquela prótese pode deslocar, imagina, no meio de uma festa, de um evento, como é que vai ser desagradável. Então a gente tem que substituir a função, substituir a estética, de maneira que fique igual um camaleão, que ninguém perceba que tem um defeito. E aí, hoje em dia, pode ser feito um planejamento, esse caso foi um caso mais antigo, cedido pela empresa Conexão. Esses implantes eles são fixados no osso, do mesmo princípio dos implantes, são chamados implantes extraorais, e um acesso cirúrgico através de um guia. O que mudou atualmente? Esse guia pode ser prototipado, então já tem um recurso mais novo, com acesso cirúrgico, brocas específicas, 2 ou 3 implantes são implantados na região do osso temporal. Passada a fase de cicatrização 90 dias, esse implante é moldado, e aí, em vez de construir uma prótese dentária, a gente faz uma prótese facial. No caso, uma orelha com toda a cor, função e um adesivo de ímã, que vai dar uma estabilidade muito grande. São 3 ímãs para estabilizar em 2 implantes. Então, vai dar para o paciente conforto, saúde, estética e vida social adequada.
uma vez colocado na região, ele vai se sentir seguro para o trabalho, para suas funções normais. Olhando de longe, passa imperceptível. Doutor, okay? então só Isso confirmando que... É uma área de atuação nossa, reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia e que anatomicamente a gente tem que ensinar aos nossos alunos. Então a orelha é área de atuação do cirurgião dentista? Com certeza. E, além disso, a gente ensina o nosso conteúdo anatômico ao longo de qualquer curso de faculdade de odontologia. Tem isso na faculdade, inclusive? Com certeza. Todos os músculos auriculares anteriores, superiores e posteriores e as funções, os círculos menores, internos, tudo é ensinado na faculdade. Não só a orelha, mas também outras áreas, como o olho. E a gente vai mostrar o caso que nós participamos numa fase de reabilitação dessa paciente. Esse caso foi publicado em 2015. Várias equipes trabalharam nesse trabalho. Primeiro, cabeça e pescoço fez a remoção do tumor. E aí a paciente nos procura, que todos os colegas trabalharam ao longo do desenvolvimento da paciente, e ela chegou com uma prótese adesiva. E aí a queixa dela que estava no almoço, com a família, sentia insegura, não tinha estabilidade para mastigar adequadamente. E aí o professor Maurício Costa, que é um colega de 20 anos, nós trabalhamos juntos na PUC, ele conversou com uma das empresas, no caso a Neodente, forneceu os implantes zigomáticos. Fomos no Hospital da Baleia, hospital público, onde na época trabalhava como preceptor do curso de bucomaxilofacial e fizemos 3 implantes zigomáticos para essa paciente. Depois de cicatrizada, a equipe de prótese foi estudar um processo para dar a ela uma fixação adequada. Então foi feita toda uma base para uma prótese odontológica e um suporte para uma prótese nasal. Então aqui a gente vê a prótese inferior sobre o implante, superior sobre o implante, que vai encaixar nesse mecanismo, e o nariz com o lábio encaixam também no mecanismo. E o resultado final do caso, radiograficamente controle, 3 implantes zigomáticos e 2 implantes inferiores na mandíbula. Ok? Então isso volta a dona Amélia, que é uma paciente muito querida, ela me ligou, eu estava na Austrália, um ano passado, retrasado, e ela me ligou, fiquei muito feliz, já tem 2 anos, queria dar uma entrevista para o senhor, tal, falando da felicidade. E eu disse a ela, a felicidade é nossa, de poder retribuir, dar a chance a ela de ter vida, de ter saúde e ter convívio, né, com os familiares e colegas e vizinhos e a sociedade como um todo. Então eu fico muito feliz porque o senhor está mostrando um trabalho agora de reconstrução completa que vai inclusive o nariz todo. Ou seja, nariz também faz parte do trabalho do cirurgião dentista, compondo o sistema estomatognático. Com certeza. E a gente, pela projeção do nariz, a importância estética que tem, e é o que mais fratura. Eu, 5 anos no plantão no domingo, o que eu mais fazia era fratura de zigoma e fratura de nariz, com anestesia local para não ir para o bloco cirúrgico, de jogador de futebol, de final de semana. Então, é uma área de atuação nossa, com certeza. E muito estudada na anatomia e também nas outras áreas, né, que compõem o curso de odontologia. Um outro caso, cedido aí pela conexão, né, são pacientes que passam por mutilações, lógico que tem toda uma equipe de cabeça e pescoço que vão atuar, mas a reabilitação que vai dar uma função, uma melhora mastigatória e estética para o paciente. E aí, um caso interessante, eu tenho muito carinho por esse caso, foi em 1993, foi o primeiro acesso que eu fiz no couro cabeludo. Então, esse paciente era um garçom, e ele chegou, e se a gente colocar a mão nesse defeito, após um acidente, então o osso foi perdido, mas ele está vivo. Então, você sentia a pulsação do cérebro. Tá? E o medo dele é cair, ter um acidente, e aí qualquer instrumento pode levar à morte do paciente. Então nós fizemos um estudo, isso aqui foi em 1993, tá certo? Eu, com o conhecimento da prótese crânio bucomaxilofacial, fiz uma moldagem
Com o conhecimento da prótese convencional, da dentadura, numa mufla foi feito e prensado uma prótese de acrílico para o paciente, com um acesso coronal, aí sim o limite que muito utilizado pela bucomaxilofacial, a gente expõe toda a região anterior do frontal e coloca a prótese fixada ao osso e preenche pequenos defeitos com hidroxapatita, que também é um biomaterial que a odontologia utiliza muito na implantodontia. E fecha. Então, nós estamos muito além do limite que você falou nasal, nós estamos na estrutura coronal. Reabilitando o paciente com função e proteção que o crânio tem. A primeira função do crânio é proteção do sistema nervoso central. Ok? Isso foi em 1993, como eu disse. Hoje em dia, o que mudou? Você pode pegar essa tomografia, fazer uma prótese customizada para o paciente, já de biomaterial, e chega na hora da cirurgia você coloca. Então, assim, a tecnologia mudou, mas os acessos são os mesmos. E esses trabalhos que o senhor está mostrando, a maioria deles é em serviço público? Todos eles. Esse aqui foi no meu curso de residência em Porto Alegre, durante minha formação de mestrado bucomaxilofacial. Creio que é importante a todos que estão nos assistindo entender que, principalmente, a população mais carente, que depende desse serviço público, pode ficar tranquila, porque nós temos cirurgiões bucomaxilos capacitados, competentes para te devolver quando necessário de um acidente, de uma anomalia qualquer, de reabilitar e te devolver para a sociedade. Parabéns, doutor. Vamos continuar. Obrigado. E aí, o adulto, a gente utilizou uma prótese, mas na criança essa prótese poderia deslocar, porque ela vai ter um crescimento ainda. Então, ele teve também vítima de um acidente. Esse caso foi publicado em 94 com meu colega e preceptor Gilson Beltrão e o neurocirurgião Carlos. Então, foi uma equipe multidisciplinar. Observe também o mesmo defeito numa PA de crânio. Então, ele não tinha também o osso nessa região, a gente sentia também aquela pulsação. Ok? E, após o mesmo acesso, o que foi feito? O lado do defeito foi preenchido com a tábua óssea do lado oposto. Então, todo esse material, essa lâmina óssea, quem tirou foi eu e meus colegas, né, de mestrado à época, auxiliado pelos professores preceptores. E aí, para nivelar o defeito? Biomaterial. Então, o osso mantém a função e o biomaterial vai estimular ali a formar um novo material, e o contorno adequado, né, para o paciente. No pós-cirúrgico, já com os enxertos, na época utilizava fio de aço, em 1994, hoje a gente tem placa e parafuso, ficou muito mais fácil. Mas quem formou nessa época, a gente brinca que é igual MacGyver, se não tiver tecnologia a gente sabe se virar e resolver o caso. Lembrando que, então, não é uma área nova, isso é história da odontologia, é uma verdade que está acontecendo há anos na odontologia e trabalhos pessoais do senhor. Claro, a cirurgia bucomaxilofacial, que eu tenho um carinho e aprendi a gostar graças à cirurgia na faculdade da UFMG, durante aluno, e em 1977 foi criado, né, toda a normatização de área de atuação da bucomaxilofacial. Ok? E você disse há pouco em relação a se tem dentista em hospitais. Hoje a odontologia tem a odontologia hospitalar, que vai atuar em hospitais na prevenção de câncer, diminuindo o tempo de internação do paciente, uso de laser para doença em pacientes com tumores, com alguma dor, né? E também na emergência, na pulpite, em fraturas. Então, os dois principais hospitais de Belo Horizonte de pronto-socorro têm duas equipes de bucomaxilofaciais fantásticas. O Hospital Odilon Beles, onde eu trabalhei, e o HMAL, Hospital Pronto-Socorro, com o HMAL, que faz o atendimento de trauma. Ok? E aonde a maioria dos bucomaxilofaciais, nesses 20 anos, formados aqui, foram nossos alunos. Então, lá tem colegas de trabalho que formaram e foram para fora fazer a formação, e também outros que foram formados pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela PUC Minas Gerais. Existe residência em vários locais hoje, né? Uma das referências que a gente dá aula é no Odilon Beles e também
tem residência no pronto-socorro. Ok? João 23. Aqui um acesso mostrando a importância. Então, um acesso atrás da orelha para chegar no côndilo. Então, ATM é a área de atuação do dentista? Com certeza. Só que por cima dele tem o nervo facial. E aí, se a gente não tiver o domínio, ou vai ficar uma cicatriz estética, antiestética, ou tem um risco de ficar paralisia. Então, os acessos escondidos e que minimizem o risco de lesão de nervo, a gente utiliza com frequência. Então, aqui o acesso e a placa já estabilizando a fratura. Ou fraturas de órbita, o assoalho de órbita, zigoma, acesso subciliar, reduz a fratura, coloca uma placa e parafuso. O acesso dentro da boca, ou seja, uma fratura de zigoma tem 3 pontos normalmente de fratura, a gente vai estabilizar 2 desses pontos. Tudo que puder ser feito dentro da boca vai ter uma cicatriz estética bem escondida. Então, órbita e pálpebra, o cirurgião dentista tem que conhecer, porque também fazem parte da área de atuação do cirurgião dentista. A face como um todo, o cirurgião dentista, principalmente quem lida com a área cirúrgica, tem que dominar muito bem. E situações como essa, durante o nosso curso de formação, tá? Esse é um caso do curso da PUC Minas Gerais, e o paciente perde toda a mandíbula com os dentes. Então, provavelmente, esse caso, se não me engano, foi de um coice de um touro, né? Rodeio, e aí a alta velocidade, alto impacto em alta velocidade, toda a mandíbula removida. E aí você tem que reconstruir. Então, quando se tem um caso grave como esse, primeiro salvar a vida do paciente. Feito isso, aí o bucomaxilofacial vai estar de plantão para, dentro do mais rápido possível, estabilizar a fratura e reabilitar o paciente do ponto de vista de tecido mole. E aí, você perguntou em relação ao nariz, traumas com lacerações nasal, é muito comum isso acontecer pela projeção do nariz. Então, quem tiver de plantão vai fazer todo o atendimento e necessário para reabilitar aquele paciente. Okay. Doutor, em um hospital, normalmente a população vai acreditar que está sendo atendida por um médico. E é muito importante que todos que não são cirurgiões dentistas saibam que esse tipo de trabalho é competência, sim, do cirurgião dentista. Essa pergunta não é só aqui no Brasil que tem, não. Eu li em 2019 um trabalho na qual eu fui redator da revista, um trabalho de um país árabe. E lá também questionando se a população sabia que tinha bucomaxilofacial, quem é que fazia aquele atendimento. Então é muito importante que a população saiba que médico e dentista, eles não brigam, não são concorrentes. A gente soma conhecimento para dar o melhor resultado para o paciente. E no caso de face, o cirurgião dentista bem preparado é o que mais entende dessa área. Situações graves, fraturas múltiplas da face, para evitar um acesso, vários acessos na face, é fazer um acesso coronal, o mesmo que fez na prótese, e aí toda a estrutura da órbita sendo fixada, todo o frontal sendo fixado, ok? Reabilitando o paciente, unindo, é uma reconstrução. Vai ficar o melhor possível, quanto mais rápido for essa reconstrução, ok? Então você vai estabilizar a oclusão, fixar os ossos, começa da base da mandíbula e vai subindo até os ossos envolvidos. Também, caso do nosso curso, né, de bucomaxilofacial, que fechou, eu acho que em 2013, que era promovido pela PUC, onde eu dava aula à época. Doutor, um momento. Recentemente, nós tivemos uma reportagem falando sobre um acidente grave entre 2 carretas e um carro, e a pessoa sobreviveu. E nessa reportagem mostrou claramente o trabalho da cirurgiã bucomaxilofacial, e muitos acreditando que era de médico. Porém, pelo que nós estamos vendo nessa imagem, deve ser um acidente até semelhante. Essa pessoa, primeiro, graças a Deus, sobreviveu. E após um acidente grave desse, quem tratou e quais foram os traumas que aconteceram, doutor?
Bom, primeiro, acidente é um caso muito complexo. Primeiro, a gente tem que entender, são vidas em risco, são situações que toda a família pode passar por ela, muitas vezes está indo para viagem, já tivemos várias situações da família inteira estar envolvida, de parentes envolvidos no acidente falecerem, então é uma situação muito grave. O mais importante no primeiro momento é o socorrista, evitar que a lesão seja maior do que o acidente provocou. Então tem todo um treinamento, e aí chama ATLS, Advanced Trauma Life Support, que é dar vida ao paciente e removê-lo sem causar nenhuma lesão na coluna cervical, por exemplo. E a questão do acidente, dois fatores são importantes, negligência do motorista e negligência dos órgãos públicos. Porque esse acidente aqui eu coloquei porque ele foi em 1993 no anel rodoviário. E eu vindo para cá, o trânsito embananou, não passa no anel porque teve um outro acidente. Tem um projeto de rodoanel em Belo Horizonte de 20 anos e não sai. Então, chama a atenção das autoridades que vidas são perdidas, todo ano falam a mesma coisa, mas se não tiver atitude, a gente não vai mudar isso. E quando chega no pronto-socorro, o motorista mandou aquela foto depois, chegou na situação como essa. Então, provavelmente, como era um Fusca, não tinha cinto de segurança na época. Então, hoje a gente tem muito mais casos, porque tem motoqueiros em alta velocidade, tem cinto que quem morria sobrevive, tem airbag, mas as lesões continuam ainda. Então, use cinto, sigam as normas de segurança para evitar maiores complicações. E observe a face desse paciente, ela desnudou, toda removida. Então a gente consegue levantar o queixo e ver nariz, boca, todo mundo acessa toda a área. E aí, um conjunto de profissionais vão atuar, religando nervos, ducto da parótide, músculo, tá? E depois a sutura. E antes e depois o... Essa é a recuperação? A gente tenta fazer o melhor possível para que o paciente tenha um mínimo de sequela. Quanto melhor o tratamento, mais rápido, melhor são os resultados. E aí, Alberto, em uma situação como essa, da Milena? A Milena, ela retrata bem o trabalho de uma equipe dentro do hospital. Quando nós começamos em 1994, eu cheguei a alguns contatos e me indicaram o Hospital Socorro para trabalhar. E lá, o chefe do serviço, o Dr. Sérgio Moreira, cirurgião plástico, ele me perguntou, mas qual que é o seu intuito? Ter um serviço só seu ou participar de uma equipe? Aí, como eu tinha um professor disso em comum, a resposta é trabalhar em equipe, somar conhecimento e dividir responsabilidades. E esse é a Milena, em 2014, ela estava com muita dor de cabeça, não era uma criança que não brincava adequadamente, triste. Então a Milena era uma criança que tinha muita dor de cabeça. E o que aconteceu com ela? Ela tem uma síndrome, chamada síndrome de Cruzon. Todos os ossos do neurocrânio fundiram precocemente. Então eles não cresceram com o crescimento da face. E aí, se a gente observar a órbita projetada, nesse trabalho aqui entrou a equipe crânio-maxilofacial do Dr. Sérgio, buco-maxilofacial, no caso eu era o cirurgião. A minha tese de doutorado foi distração osteogênica. Então a gente vai fazer um acesso cirúrgico, fraturar e jogar a maxila para frente. E não acaba após a cirurgia, não. Depois entra a ortodontia, até ela chegar aos 16, 18 anos para poder operar o resultado final e a reconstrução estética. E aí entra a parte de neuro, cirurgia também, que foi a equipe do Faleiro, do Hospital Felício Roxo. E esse é o esquema da técnica. Uma técnica de visor, todo o terço frontal e orbicular vai para frente, cirurgicamente, e esse aparelho, a gente vai ativando o aparelho e jogando a face 1 milímetro por dia, empurrando para frente. E aí vem osso, nariz, tecido mole, tudo acompanhando. É uma cirurgia ampla. Se a gente observar aqui aquele mesmo acesso, o cabelo está quase que fletindo aqui no nariz, órbita, o aparelho já feito a osteotomia, o aparelho vai sair 2 antenas na orelha e a gente vai ativando
julgando a face à frente. Diariamente, não dói, ok? E o resultado, depois das toda a osteotomia, posicionamento ósseo, reconstrução do processo frontal, uma LEFOR 1 para avançar mais, que ela tinha uma deformidade muito grande, e ela já sai numa situação como essa para aquela, e 4 anos, a gente fez um contato com ela essa semana, mandou uma foto lá de Rondônia, veio operar conosco aqui na equipe, e mostrando que cada um, entendendo da sua área, o beneficiário vai ser o paciente. Okay? Eu tenho muito orgulho em trabalhar somando conhecimento, conhecimento a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a gente não para de estudar, mas com respeito à nossa área de atuação, que é o sistema estomatognático. Eu fico impressionado como que grande parte da população e até mesmo alguns colegas nossos não conhecem a real área de atuação do cirurgião dentista. Então, doutor, por tudo que o senhor apresentou, nós temos que fazer uma reflexão sobre aquilo que nós acreditávamos serem os limites de atuação do cirurgião dentista, que não param em ocioide, não para no násio, não para em tragos. A atuação do cirurgião dentista é muito mais ampla. Nós vimos hoje os aspectos clínicos, os aspectos científicos, todo o embasamento e a experiência clínica do Dr. Antônio Custódio. No próximo encontro, nós falaremos sobre os aspectos legais, os aspectos jurídicos que garantem ao cirurgião dentista o direito de trabalhar em toda a plenitude na odontologia, com segurança, com formação, porque isso é importante. E quem vai ganhar com isso é a população, que vai ter um profissional bem treinado, bem capacitado e, inclusive, atendendo as camadas mais carentes da população. Porque nós não podemos esquecer que a saúde é um direito de todos, um direito que tem que chegar a todo cidadão, independente de sua classe social. E, para isso, é inegável a contribuição do cirurgião dentista, principalmente como o senhor mostrou no serviço público, atendendo em feriados, atendendo acidentados, atendendo pessoas com anomalias. Então, muito obrigado da sua participação. Hoje, então, nós falamos sobre os aspectos clínicos e no próximo encontro nós falaremos sobre os aspectos jurídicos, sobre o direito do cirurgião dentista fazer legalmente toda a beleza do trabalho que foi apresentado pelo Dr. Antônio Custódio. E, Dr. Antônio Custódio, uma última pergunta. Dentista faz ROF? Sim, dentista faz ROF. Hoje nós vamos responder isso sobre o aspecto legal, sobre as normas jurídicas. Aqui não falamos que ninguém será obrigado a deixar de fazer em virtude de resoluções, de atos administrativos. O que pode impedir ou não que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa são as leis. Dizem que o cirurgião dentista não pode fazer vários procedimentos porque a lei do ato médico impede. Isso é verdade? Doutor Alberto, isso não é verdade. Significa que isso os médicos queriam que fosse exclusivo de médico, mas a lei não deu isso para o médico. É exatamente isso? Exatamente, doutor Alberto. Se nós pegarmos só essa reportagem, nós vamos ver que as falhas nos hospitais matam quase 1000 pessoas por dia. Aqui veio o primeiro problema que começou essa separação errada, equivocada, de separar estética de função, estética de saúde. É muito complexo para um profissional, cirurgião dentista, que cientificamente tem como área de atuação a cabeça e o pescoço, ser, como o senhor disse, até mesmo interditado por um procedimento dentro da área de atuação. O discurso não é contra médicos. Pelo contrário, os médicos, eles atuam para o bem da população, assim como os cirurgiões dentistas. O que é possível fazer para pôr fim a essa insegurança? Com essa insegurança que muitos colegas nossos têm sobre a legalidade e até a população, que a população muitas vezes não sabe se o dentista pode ou não pode trabalhar. Dentro do aspecto jurídico, dentro do aspecto legal, o que o senhor diria? O que nós podemos fazer para pôr fim a essa insegurança
jurídica que existe hoje.